Olá, o meu convidado de hoje dispensa qualquer tipo de apresentações. Chama-se Ricardo Ribas, mais conhecido por El Comandante. Está aqui comigo hoje. Olá, tudo bem, Ricardo? Está tudo bem. Ricardo, eu vou começar por aqui porque tenho curiosidade. Porquê El Comandante? Foi uma alcunha que me foi atribuída pelos meus atletas, porque aquele rigor, aquela dedicação, aquela disciplina que eu sempre tive como atleta, tripliquei ainda mais como treinador. E quando entro para a pista, gosto de ser rigoroso, gosto de ser muito disciplinado, seja com quem for, e um dia até o treino estava a correr menos bem e então tive que pôr a autoridade um bocado acima e alguém disse que parecia que estávamos na tropa, que era pior que o El Comandante e ficou o El Comandante, ficou, e depois ainda estava numa altura que eu competia e terminei uma competição em primeiro a fazer a do El Comandante e depois os meus atletas começaram a fazer e ficou e pegou até E hoje acabou por e hoje ficar. é uma marca. Portanto, mais exigente enquanto treinador do que enquanto atleta. Digamos que sim. Como é que está a ser esta experiência enquanto treinador? Está a ser muito boa, já levo uma carreira de treinador de uns 5, 6 anos, numa primeira fase um bocado precoce, de aprendizagem, mas agora não, agora já é uma coisa mesmo a sério, já trabalho com atletas melhores de um dos melhores do mundo, é o caso da Dulce Félix também tem uma apresentação no currículo fantástico e é o que exige muito porque tenho a vantagem de ter sido atleta e todos aqueles erros que eu cometi como atleta, como treinador, tento evitar que os meus atletas os compitam e não façam o mesmo que eu fiz. O passado como atleta ajudou a ser um melhor treinador? Sem dúvida. É isso. Há um bocadinho, quando introduzi esta conversa, quando comecei, disse que o Ricardo dispensava qualquer tipo de apresentações. São muitos anos, muita competição, muitas vitórias. Custou deixar a carreira de atleta, digamos assim? Não custou nada. Não sente saudades? Nada nenhum. Foram 28 anos de atletismo, 16 talvez de alta competição, foram 36 internalizações, campeonatos do mundo, campeonatos da Europa, Jogos Olímpicos, Taças da Europa, fiz tudo, dei tudo aquilo que eu tinha, explorei ao máximo as minhas capacidades e cheguei ao topo da minha carreira, por isso eu estou em paz com o atletismo mesmo, não olho para trás e não tenho nenhuma mágoa de alguma coisa que tivesse ficado para trás. Não ficou nada por fazer? Nada por fazer. E quando assim encarei de uma forma natural, terminei a carreira como eu sempre quis terminar, numa competição 3.000 metros, com os meus amigos, e quando assim estás em paz e assumo que não me custou nada e há 8 dias atrás estive numa maratona, sem problema algum, sem saudades de colocar um dorsal, o que não quer dizer que não vá uma competição ou outra, Sim. mas não aquela vontade, aquela paixão de... Mas agora esta é uma nova fase da vida enquanto treinador. Sim, enquanto treinador, o atleta, peguei numa pedra, pus em cima e terminou. Neste momento quero ser conhecido como treinador e não como atleta. E é nesta nova fase de vida que nasce então a equipa El Comandante, não é? Nasceu em 2019. Sim, a equipa nasceu em 2019, em setembro, mas isto tudo tem a ver, nasce com um projeto que eu tenho de planeamento de treino, é um programa de planeamento de treino que eu tenho, que é o Training Online of Distance, que já tem 8 anos e que se baseou muito em atletas de pelotão. Ok. Tenho um acompanhamento à distância, onde procurei, porque uma coisa que me preocupava era que havia muitos atletas das 3 horas e meia, que terminavam as competições muito mal preparados e isso preocupou-me um bocado e eu comecei a preparar esses atletas de uma maneira saudável, a tentarem bater os recordes pessoais de uma forma mais saudável e sem se preocuparem apenas com bons GPS, boas sapatilhas, boas camisolas e estavam-se a esquecer do mais importante e muita gente se esquece do mais importante, que é o planeamento, ter alguém que os ajude a fazer uma competição, uma maratona, uma meia maratona de uma maneira mais saudável e não chegar à meta completamente de gatas. E isso preocupou-me. Tive a adesão de muitos atletas e tenho atletas, esse programa tem atletas em todo o mundo, tenho atletas
França, Espanha, Suíça, na Malásia, em Inglaterra. Portanto, foi um programa que cresceu rápido, chegou rápido. Cresceu rápido. E depois, aí tive-me com um grande problema. Qual foi? É que esses meus atletas eram atletas de pelotão, não estavam federados e começaram a se inscrever nas provas com a ensino de El Comandante. O que isso poderia-me trazer um grande problema, porque não havia seguro desportivo, e se numa competição alguém tivesse um problema, eu ia ser chamado à razão. Então, a partir desse momento, criei uma associação desportiva, que é o Clube Team El Comandante, comecei a federar atletas, comecei a oferecer o seguro desportivo. No primeiro ano tivemos 37 atletas, no segundo ano 74 atletas e este ano chegamos aos 104 atletas, onde o clube oferece o seguro desportivo, que tem uma grande vantagem para os atletas, e pronto, e onde este ano, se quisermos já podemos falar, tive uma preocupação muito grande em lhes procurar patrocinadores para dar no mínimo um kit desportivo a cada um dos atletas. Portanto, nasce como um programa, como uma ideia inicial, que teve muita adesão, como estava a dizer. Portanto, quando decide criar a equipa, a adesão também foi total. Sim, a adesão foi total, porque a partir do momento que os atletas estão nesse programa de planeamento de treino, não têm um clube. Quando eu lhes coloquei de serem federados pelo Clube Team El Comandante e quebrar aquela barreira onde o atleta de pelotão só compete na estrada, a partir do momento que estão ligados a um clube, a partir do momento que estão federados, pode-lhes permitir outras competições. Fazem competições de corta-mato, fazem competições na pista, onde este programa, ao clube, já ofereceu uma campeã nacional de 10.000 metros nas veteranas, temos títulos regionais na estrada, temos títulos regionais no corta-mato. Quebrou-se aqui uma barreira onde o atleta de pelotão tem aquela ideia que é só estrada, que é só meias maratonas e que é maratonas. E o atletismo é muito mais que isso. E o clube está criado para isso. Não estamos... Este ano vamos ter 2 equipas competitivas, porque assim se proporcionou para lutarmos por títulos regionais, tanto nos femininos como nos masculinos, mas a ideia do clube não é essa. A ideia do clube é, eu costumo dizer que não somos um clube grande, somos um grande clube, que é proporcionar aos meus atletas sair da zona de conforto, experimentar outras coisas que o atletismo tem e que às vezes muitos poucos sabem. E é fácil gerir esta questão de ter atletas, como estava a dizer, no estrangeiro, que são de fora? É fácil gerir? É fácil porque neste momento, através da internet, tudo se consegue. Eu tenho uma aplicação onde eu consigo gerir os treinos, com os GPS em toda a parte do mundo, dá para conectar, e o atleta que esteja na Malásia, Inglaterra, basta terminar o treino, basta conectar com a aplicação que eu tenho, eu fico logo a saber o que é que treinou, o que é que não treinou, se treinou bem, se treinou mal, e isso neste momento o mundo da internet permite. Mas está habituado a encurtar distâncias, não? Permite-nos isso tudo. Há um bocadinho estava-me a dizer que aposta numa vertente regional, não é? Distrital, neste caso. Porquê uma aposta para já no regional? Porque o nosso clube, ou um clube, para se impor, para se colocar a nível nacional, tem que ter um budget muito grande. E neste momento os patrocinadores que eu tenho e aos quais eu agradeço a aposta que fizeram em nós, só nos permite lutar pelos títulos de campeões regionais. Portanto, é uma questão orçamental. É uma questão orçamental, porque para lutarmos com grandes clubes teríamos que ter um investidor muito grande, e eu acredito e quero acreditar que um dia vai acontecer. Acredito que um dia um grande investidor, uma grande marca, olhe para nós de uma outra maneira e nos permita um dia sonhar em lutar por títulos a nível nacional. Neste momento estamos bem como estamos, é o que temos, e é com a equipa que eu tenho, são com os meus atletas que temos, e depois o clube tem uma outra mentalidade, que é, eu sou o treinador e a atleta que seja do time El Comandante tem que ser só e exclusivamente treinado por mim. Okay. Não irá ter atletas treinados por outros treinadores. Isso foi uma máxima da direção, foi uma máxima que nós, a direção, assumimos.
independentemente no futuro houver um grande investidor que queira investir no clube e tentar colocar o clube lutar por grandes títulos nacionais, essa máxima nunca será quebrada. Tem que passar sempre por El Comandante. O líder do processo de planeamento, seja de atleta que for, terá que ser sempre eu. Ricardo, e há aqui uma aposta também nos mais novos, na formação, ou não, ou ainda não? Neste momento temos 3 atletas juvenis. Nunca tivemos, este ano temos 3 atletas juvenis, 2 no setor masculino e 2 no setor feminino. Estou a estudar e tenho em mente criar uma escola de atletismo também, de formação, mas tem que ser uma formação muito específica e tem que ser uma formação à moda antiga, aquela formação que eu tive. E antes de pensar em ter uma formação, tenho que ter uma carrinha no mínimo de 12 lugares, porque eu estar na pista e criar uma escola de atletismo, onde os pais vão levar os miúdos e ter que estar 1h30, 2 horas à espera que o menino acabe o treino e depois o leve para casa, isto na minha maneira de ver não é a formação que eu quero no meu clube. Se é formação é para tirar no mínimo algum tempo aos pais, para os pais prepararem a lida de casa. Isso é muito tempo enquanto atleta, não é? Muito tempo a observar as coisas a acontecer. Sim, foi assim que a minha formação foi. Era assim que a formação antigamente era, e é assim que eu quero um dia ter a formação no El Comandante. Não vai ter formação só por ter, não. Antes de começar a ter formação, já tem que ter uma carrinha de 12 lugares para os meninos ou entrarem na pista, e quem vai levar os meninos depois do treino é alguém responsável do clube. Isto, na minha opinião, é formação, mas é como eu digo, não, é a minha maneira de um dia ter formação no clube. Sim, o Ricardo tem isso muito bem estruturado, bem estruturado. Para que escalão seja. Eu sou uma pessoa de ideias muito fixas. Já percebi que sim. Sim, e já percebi aquilo que me dizia no início, agora fui percebendo ao longo da nossa conversa, que é a experiência que teve como atleta ajudou agora enquanto treinador. Melhor, ajudou a gerir os outros atletas. Então vou fazer melhor. Eu tenho vários tipos de atletas, tenho atletas em todos os escalões e tenho atletas em todos os níveis. Até hoje eu trato os atletas de todos da mesma maneira. Trato o meu melhor atleta que faça 2:12, 2:13, 2:14 ao atleta que faz 4 horas e meia a maratona. E trato-os da mesma maneira que eu sempre quis que me tratasse a mim como atleta. É assim que eu trato os meus atletas, independentemente do valor, do resultado que eles tenham em competições ou em prova. Eu estou na Maratona do Porto, eu esperei pelo meu último atleta, que fez 4 horas e estava lá à espera dele. Para mim tem tanto valor o que faz 4 horas como o atleta que faz 2h20, porque se formos fazer uma comparação, se calhar tem mais valor o atleta que faz 4 horas do que o atleta que faz 2h20. Então o El Comandante não é assim tão duro quanto parece. Afinal, estava a dizer que era exigente, mas há aqui tipo um grau de empatia e simpatia igual, não é? Sim, tem que ser. Que promessa, isto para terminarmos a nossa conversa e ficarmos horas aqui a falar de certeza, que promessa é que o Ricardo pode fazer a quem quer seguir o clube de perto? Que promessa é que consegue fazer? Obviamente resultados são expectáveis. Como eu digo, os resultados no clube vai ser tem muito a ver com orçamentos, tem muito a ver com muita coisa que não é só por paixão, não é só... Agora, aquilo que a máxima irá sempre continuar, e a minha máxima que irá ser continuar, nós não queremos ser um clube grande. Eu quero que o time El Comandante seja um grande clube, e um clube com ideias bem delineadas e onde os atletas se sintam bem e corram com a camisola com amor e carinho. Fica feita a promessa. Ricardo, obrigado. Espero voltar a conversar consigo com mais tempo e depois sobre quando tivermos outras questões também. Um investidor e a gente vir aqui dar também fica feito o apelo, o primeiro título campeão nacional de corta-mato. Espero que sim. Espero estar aqui a conversa consigo. Obrigado, Ricardo, mais uma vez. Foi esta conversa com o El Comandante sobre uma equipa que devem seguir a partir de agora. Obrigado a todos por terem estado atentos a esta conversa e obrigado, Ricardo, mais uma vez. Obrigado.